Nós, ao pensarmos em família cristã, a pergunta que geralmente eu faço à minha congregação é se eles têm uma. Porque nós temos uma família, certamente, nós temos nosso cônjuge, nossos filhos, os jovens têm seus pais, seus irmãos, mas se ela é cristã, é outra coisa. Porque nem toda família que integra o corpo de membros de uma igreja tem, de fato, a chancela de Cristo ou vive sob as orientações e as instruções bíblicas. Eu adoraria poder dizer que essa família, esse grupo de pessoas com o qual nós convivemos todos os dias, eu adoraria poder acreditar que ela é perfeita ou que haja espaço para que ela o seja. Mas a família não é isso. Nós sabemos que é um lugar de muitos conflitos, é um lugar de corações partidos, não importa o nível ou o nicho cultural que os seus membros ocupem na sociedade, nós ouvimos de todos os lados muitas histórias de conflito, desagregação, ódio, traição, e é muito, eu diria, que é muito provável que nós estejamos aqui com várias histórias dessa na nossa cabeça e, quem sabe, até vivendo uma história dessa na nossa própria família. Quando a Bíblia Sagrada, por exemplo, focaliza a família nas suas múltiplas histórias e narrativas, tomando como base, por exemplo, o livro do Gênesis, ela não faz pelo lado positivo, mas pelo lado conflituoso. Nas Escrituras, nós não encontramos a cena de uma família sorridente, nós não encontramos aquela cena de uma família feliz, celebrando a Deus. As cenas familiares que nós encontramos imortalizadas na Bíblia trazem as marcas da violência, do ódio, dos ciúmes, da traição, da insensibilidade, do abandono, enfim, traz a marca do pecado. Muito embora as Escrituras apontem o caminho da vida, ela se ocupa, na maior parte do tempo, quando fala de família, em focar nas desgraças e nas circunstâncias adversas e deformadoras que o pecado pode trazer à nossa experiência familiar. Por exemplo, você vê logo a seguir ao pecado, a primeira cena familiar que nós vemos é a cena de Abel sendo assassinado por Caim, um problema de família, o primeiro homicídio que acontece na história bíblica, e essa cena está lá no Gênesis para mostrar para nós que a primeira grande manifestação deformadora do pecado se deu na família, quando um irmão se levanta invejando a relação que o irmão mais novo tinha com Deus e, invejosamente, movido por inveja, leva o seu irmão sorrateiramente para o campo e lá o assassina brutalmente. Bem, essa é a primeira cena no Gênesis que nós encontramos a família. Seguindo pelo livro do Gênesis, nós entrando na vida dos patriarcas, tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, tiveram problemas familiares sérios. Nós temos hoje, até hoje, um conflito entre árabes e judeus que nasceu naquela época, nasceu lá atrás, nasceu lá naquele tempo, quando Abraão ouviu Sara fazer para ele aquela indicação: olha, toma minha escrava como mulher, me dá um filho, eu quero um filho, nem que seja de uma escrava, nem que seja o filho dela, que eu tenha nas mãos e que o trate, o crie como meu filho. Logo a seguir, na casa de Isaac, nós vemos um problema familiar sério, nós vemos um problema de predileção, quando o pai prefere um filho, a mãe prefere o outro, e nós sabemos o que deu. Jacó usurpa aquela posição de primogênito do irmão, usurpa a bênção do seu pai e foge com medo do irmão, porque o irmão saiu em seu encalço para matá-lo. Essas são as cenas bíblicas do Gênesis focando a família.
Depois nós vamos ver Jacó, que fora criado num lar onde a predileção era um negócio aceitável, e ele também é movido pelo mesmo sentimento, preferindo José aos seus outros filhos. Moral da história, os irmãos o vendem como escravo para o Egito e depois pregam uma mentira deslavada para o pai, dizendo que ele fora devorado por uma fera. Eles matam uma das reses lá do rebanho, ou um dos cordeiros do rebanho, mancham de sangue e mostram aquela linda veste festival que Jacó havia presenteado José e diz que ele foi devorado por uma fera. E quando você vai entrando pelo livro sagrado, pelo Velho Testamento, você vai vendo histórias das mais escabrosas tomando lugar na cena bíblica, e essas histórias escabrosas têm por trás, meus irmãos, a deformação do pecado, porque o pecado destrói. O pecado destrói indivíduos, o pecado destrói relacionamentos, e por trás de toda a família quebrada, por trás de todo grande problema familiar, meus irmãos, não está outra coisa senão o pecado. O pecado é um problema sério. Ele destruiu famílias no passado, destrói famílias no presente, destruirá outras tantas famílias no futuro, e, na verdade, ninguém, por mais consciente que esteja da eleição de Deus, como os três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, ninguém, por maior fé que tenha e mais consciente que esteja das promessas de Deus a seu respeito, está protegido de problemas familiares. Eu aconselho, tenho um grupo de mentoria pastoral, e muitos dos pastores com os quais eu me relaciono têm problemas familiares. Seus filhos, muitos filhos de pastores estão no mundo, estão vivendo uma vida no pecado, aberta no pecado, deslavadamente vivendo uma vida no pecado, e a gente chora, meu coração fica dilacerado. Eu não sei como é que você olha para um irmão de congregação, sabendo que o filho dele não está na companhia dos santos, tendo você a fé de que os eleitos de Deus haverão de entrar no céu e viver com Cristo para sempre, e aqueles que não forem encontrado o nome no livro da vida padecerão eternamente no inferno. E eu não sei como o nosso coração consegue viver em paz sabendo disso. Eu eduquei meus filhos, e uma das frases que eu dizia para eles era o seguinte: eu não suportaria vê-los fora do reino de Deus. Eu não suportaria vê-los fora da casa de Deus. Eu preferiria a morte. Eu quero dizer para vocês, meus filhos, se quiser ver seu pai morto, é muito fácil. Abrace o pecado, vá viver uma vida mundana, vire as costas para o Evangelho, vire as costas para a graça de Deus, e vai viver a vida conforme a sua vontade. Você matará seu pai. Eu viverei pouco tempo depois, porque viverei apenas para orar e jejuar pela sua salvação. E eles cresceram me ouvindo falar isso, porque o pecado, nós sabemos, por força teológica e também por força experiencial. O pecado é uma força destrutiva, e o seu campo predileto, quando nós vamos lendo as Escrituras, é a família. Nós não podemos nos esquecer de que a serpente foi causar todo esse problema lá no Éden, no lar do primeiro casal, no lar de Adão e Eva. Nós vemos hoje problemas sérios acontecendo com a família, e isto antecede os problemas que muitos dos jovens, que muitos dos rapazes e moças desse nosso tempo, adolescentes também, têm com a droga. A professora Ana Regina Noto, do Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, diz que por trás de todo jovem drogado há uma família problemática, há uma família em crise, há uma família deformada, há uma família afetada pelo pecado. Hoje nós estamos vendo também nossa sociedade nas mãos dessa influência da violência. Eu não sei por que as pessoas estão tão agressivas assim. Aquela docilidade, aquela maneira doce, gentil de se mover, de falar, isso desapareceu. Outro dia eu estava sendo atendido numa loja e pedi para a pessoa a gentileza, a fineza,
por favor, o senhor pode me atender? Aí ele olhou assim, mas de que planeta o senhor é? O senhor é de onde? O senhor vem de onde? Ninguém fala assim hoje, ninguém se dirige assim ao outro hoje. Eu adoraria que Lourdes estivesse aqui para vocês conhecê-la. Infelizmente, ela não está aqui. Ela me acompanha em todo lugar que eu vou, em toda conferência, em toda igreja que eu vou pregar, minha esposa está do meu lado. A Lourdes não está aqui, ela manda pedir desculpas a vocês, porque ela está num retiro de mulheres em Teresópolis, e está lá pregando também a palavra de Deus lá para as mulheres, e não pôde estar aqui conosco, mas ela disse que numa futura oportunidade haverá de estar aqui ao meu lado. Você vai ver que mulher doce, que mulher gentil, que mulher suave, mas nós somos assim, e não somos assim porque somos ET, nós somos assim porque somos crentes, nós somos assim porque temos Jesus, porque a paz de Cristo nos domina, e porque todos os discípulos de Jesus seriam reconhecidos não pelo carro que guia, não pela casa que mora, mas eles seriam reconhecidos pelo amor. O amor é o emblema do verdadeiro discípulo, aquela vida abnegada, aquela vida verdadeiramente consagrada a Deus. Mas, pastor, onde está a solução para isso? Como é que a gente resolve esse problema do pecado que tem destruído tantas famílias? Primeira coisa que você precisa entender é admitir que o pecado destrói as famílias. Se você admitir que o pecado destrói as famílias, nós demos um passo, meus irmãos, extremamente considerável para a solução dos nossos dramas familiares. Quando você pensa, o pecado destrói a família, pronto, você já deu um passo enorme para a solução de todos os problemas. Não resta a menor dúvida que o pecado tem sido o grande fator, o grande agente destruidor dos casamentos e dos relacionamentos interpessoais dentro e fora da igreja e da família. Nós podemos ler os melhores especialistas na área de educação, sociologia, psicologia, e nós adoramos ouvir o que todos esses homens bem preparados têm para nos ensinar. Mas a solução para o pecado não está na psicologia, não está na sociologia e não está na pedagogia. Quando a Bíblia Sagrada faz uma exposição de como nós precisamos ver a vida e fazer a leitura do mundo, chamamos isso de cosmovisão. A Bíblia nos mostra que o homem foi criado, caiu, teve a experiência da redenção em Cristo e viverá a experiência máxima da consumação quando haverá de entrar no céu. É assim que a palavra de Deus nos mostra, ou nos dá uma visão geral da visão cristã de mundo. Mas muitos de nós estamos na igreja, é fato, isto é muito bom, glória a Deus por isso, mas ainda mantemos uma cosmovisão humanista. Nós estamos aqui, olhamos para o problema, para o mundo, olhamos para as pessoas e dizemos assim, olha, a grande solução é a educação. A educação é boa, mas a educação não soluciona o problema do pecado. Olhamos para o mundo e dizemos, não, o problema é mais terapeuta. Se nós vivêssemos em maiores e tivéssemos grupos de terapia melhor conduzidos, nós resolveríamos esse problema. Olha, meus irmãos, a psicologia tem o seu valor, mas ela não tem poder redentivo. A pedagogia não tem poder redentivo. Para solucionar o pecado, nós só conhecemos um caminho. E é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sei que nem toda a gente está familiarizada com esse termo, cosmovisão, parece ser um negócio assim estranho, mas eu tenho encontrado muita gente na igreja com cosmovisão humanista. Eles são crentes, mas a cosmovisão deles, como eles veem o mundo, tem características humanistas, outros têm características espíritas.
Ah, pastor, sabe como é? Ele tem um problema assim porque lá no passado o pai fez isso, ou não sei quem fez, e ele então agora está pagando, ele está purgando o karma, os pecados dele, através dos karmas que ele tem sobre si. Então, são cosmovisões espíritas dentro de um ambiente cristão. Não, meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia, se nós quisermos de fato sermos crentes com todas as letras, nós temos que entender o seguinte: nosso problema é o pecado. E se nós nos arrependermos dos nossos pecados, e se nós lançarmos esses nossos fardos aos pés de Jesus e recebermos a lavagem do seu sangue, se o confessarmos como nosso Senhor e Salvador e vivermos segundo o seu Evangelho, porque a casa sobre a rocha, como leu bem o pastor no capítulo 7 de Mateus, é o fim de um sermão que começa lá no capítulo 5, mostrando que o reino de Deus não é dos poderosos, que o reino de Deus não é do mais forte, que o reino de Deus não são dos atletas do MMA, não são de pessoas musculosas, não são de pessoas exigentes que gritam mais alto, mas o reino de Deus são dos pobres de espírito, daqueles que entendem as suas carências interiores, eles entendem quais são os problemas da sua alma e pedem socorro a Deus. O reino de Deus é dos misericordiosos, o reino de Deus é dos que choram, porque é nessa fraqueza, é nessa condição de fraco que nós percebemos os nossos problemas e olhamos para Deus como a única solução. Cristo é o nosso Redentor. Cristo é o Redentor das famílias. Cristo é o meu, o seu, o nosso Redentor. É Ele que nos tira das trevas para a luz. É Ele que transforma a gente de escravos do pecado em servos de Deus. E quando Jesus nos liberta, quando Ele transforma-nos de escravos do pecado em servos de Deus, como é que acontece isso na prática e como é que isso afeta a nossa vida? Abra comigo a sua Bíblia. Eu vou pedir que você me dê um pouquinho de atenção. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e versículo 22. Vamos ler a Bíblia. Como seria o relacionamento dos redimidos? O relacionamento daqueles que saíram, que foram retirados das trevas e foram introduzidos no reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Como é que seria um entre pessoas que têm Jesus? Eu, há uns anos atrás, saiu um livro que ocupou a lista de best-sellers do New York Times. Eu entrei no Amazon e fui comprar. É um livro do Jay Sider, que falava sobre o escândalo da consciência evangélica, mostrando por pesquisas que nos Estados Unidos evangélicos divorciavam-se na mesma proporção que não evangélicos, que maridos violentos agrediam suas esposas na mesma proporção de familiares ou de homens não crentes, que havia um certo sentimento de intolerância e racismo entre cristãos no mesmo nível de não cristãos. Eu fiquei intrigado com aquilo, comprei o livro para ler e constatei que nós vivemos uma tragédia. Nós somos cristãos, mas não vivemos como cristãos. E o primeiro elemento a ser afetado pela nossa maneira de viver é a família. Eu não sei como é que é a experiência de clínica pastoral do pastor Judy Clay aqui em Mesquita, mas a minha experiência é que 99% das pessoas que eu atendo em gabinete pastoral vêm de um problema familiar sério. E aí eu questiono, mas você não é crente, meu filho? Há quantos anos você está na igreja? Ele disse, pastor, eu sou crente, mas eu não sei o que acontece comigo. Eu digo, eu sei, é o pecado, meu filho. O pecado te destrói.
O pecado te arruína, o pecado te cega, o pecado te desvirtua. Você com a mente conhece os mandamentos de Deus, mas com o coração você não é ávido para obedecê-los. Conforme Jesus disse em Mateus capítulo 7, que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Em Mateus capítulo 5, versículo 22, no contexto de Mateus capítulo 7, nós vamos ver Jesus ensinando como deve ser o relacionamento entre pessoas redimidas. Como são os relacionamentos no reino? Como são relacionamentos no reino de paz, de vida e de justiça? Nós vivemos, meus irmãos, cercados de guerras, escaramuças, complicações. Quanto dinheiro não é gasto nas grandes empresas por causa do relacionamento entre os empregados? Quanto nós não perdemos de vida por conta dos nossos relacionamentos mal construídos? Em Mateus capítulo 5, versículo 21, diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo entre colchetes, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Você acredita nisso? Os antigos diziam que a gente só mata alguém quando a gente tira a vida desse alguém. Jesus disse: eu, porém, vos digo, se você se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Se proferir um insulto contra ele, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito do quê, irmão? Estará sujeito ao... Você já imaginou que os nossos relacionamentos mal vividos, mal resolvidos, podem nos colocar no inferno? Uma vez por ano eu faço uma exposição do Sermão da Montanha com a igreja. Todos os anos nós tiramos um tempo no ano e eu faço a exposição do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Todos os anos. Tem crente que está lá há muitos anos, já ouviu essa exposição 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes, 18 vezes. Pastor, alguns dizem, pastor, essa é a minha 10ª vez que eu estou ouvindo a exposição do Sermão da Montanha. Eu digo assim, então senta e ouve a 11ª. Está sempre chegando gente nova na igreja que nunca ouviu a exposição do sermão, que não sabe que para a gente ter aquela casa construída na rocha, porque é assim que o sermão termina, a casa construída sobre a rocha. Mas o sermão tem diferentes fases, tem diferentes momentos, onde Jesus, no início, usa as bem-aventuranças para mostrar que o Macários, o agraciado, o afortunado, o homem abençoado, eu não gosto da tradução que traduz Macários como feliz, porque a ideia aqui não é de euforia, a ideia aqui é de um estado abençoado de vida, de um estado cheio de Deus, cheio da graça de Deus. Então chorar faz bem, demonstrar fraqueza faz bem. Eu sou um chorão. Eu choro até em formatura de jardim de infância. Eu sou um chorão. Todas as conquistas dos meus filhos eu chorei. Eu chorei para eles. Eu chorei copiosamente quando eles se casaram e em 2 semanas eu casei os 2 filhos. Em 2 semanas. Casei um no dia 25 de janeiro, o outro no dia 16 de fevereiro. Em 2 semanas casei os 2 e a casa ficou vazia. E eu me lembro de entrar no quarto deles, pegar no travesseiro deles, dobrar o joelho dentro do quarto deles com a mãe deles e nós 2 chorarmos. Sabe por quê? Porque a convivência era doce, era suave. O Espírito de Cristo nos unia.
Era uma coisa assim tremenda, um negócio tão forte que a gente não aguenta ficar muito tempo separado. Toda semana eu vou visitar um, eu vou visitar outro, mas ligo antes, né? Ligo antes. Faço uma ligação. Posso ir e tal, mas vou lá visitar. Mateus capítulo 5, versículo 22, é para mim um desafio. Meus relacionamentos podem me levar ao inferno. Eles podem atestar a minha fé e podem me levar ao inferno. Sabe, eu olho com muita tristeza os muitos cismas entre nós evangélicos. As histórias de irmãos que deixam de falar com irmãos, que estão reunidos na mesma congregação, na mesma família de fé e não se falam. De marido e mulher que vão dormir e passam semanas sem trocar uma única palavra ou um único olhar por causa de qualquer arranca-rabo lá no meio da semana. Isso mexe com o meu coração. Eu digo assim, mas meu Deus, será que eles não têm ideia de que existe uma relação muito forte entre relacionamento e espiritualidade? Será que eles não percebem que, por causa dos relacionamentos mal construídos, eles podem ser conduzidos ao inferno de fogo? E olha, que o insulto não é nem uma palavra, um nome feio, é só tolo. Você já chamou seu marido de tolo? Ou seu tolo? Ou seu tonto? Ou sua tonta? Meus irmãos, existem insultos muito piores dentro dos lares, entre marido e mulher e entre pais e filhos. Muito piores. Insultos terríveis. Na continuidade do texto, você vai ver o que Jesus diz. Ele diz o seguinte, no verso 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, faça o quê? Verso 24, o que Jesus manda fazer? Deixa a oferta no altar e vai primeiro reconciliar com o seu irmão. Então, para Deus, relacionamento é culto. E esse culto só pode ser prestado se os seus relacionamentos estiverem desinterrompidos, sem nenhum problema. Deixa a oferta lá, Deus não está priorizando a sua oferta. Deixa a oferta no altar e vai primeiro reconciliar. Eu tinha um amigo que era casado com uma mulher muito complicada. Muito complicada. Ela era complicadíssima. E ele, um crentaço, daquele crente com C maiúsculo, todas as letras caixa alta. Crente mesmo. Um crentão. Aí, então, ele dizia para a esposa o seguinte, olha, fulana, se você começar a brigar comigo, eu vou dobrar o joelho, na sua frente eu vou começar a orar. Porque só assim que a gente vai resolver o problema. Então, quando ela ficava irritada com ele, começava a brigar, ele começava a orar. Ela ficava mais irritada ainda. E gritava para ele, não ore, eu não quero orar, eu quero discutir. Ele disse assim, não, meu assunto é entre eu e Deus. Você é um caso de oração, mulher. Dizia ele, você é um caso de oração. E orava por ela. Hoje eles vivem maravilhosamente bem, são como dois pombinhos apaixonados. Mas, naquela época, ela ainda com vários problemas, não conseguia, meus irmãos, ficar um dia sem discutir. Relacionamento para Deus é um negócio muito sério. Antes que eu possa ter a minha casa construída sobre a rocha, eu preciso ouvir essa palavra e praticar. Eu vou cultuar a Deus, vou louvar a Deus, vou à igreja, reunir-me com todo o povo de Deus para adorar ao Senhor. Pois é, mas se você sair de casa com o nariz torcido um com o outro, você chega aqui, seu cântico não passa dessas luminárias, porque a ordem de Jesus foi, deixa a oferta aí
e vai reconciliar-te primeiro. Parece-me que amar a Deus e amar ao próximo, resolver ou ter um relacionamento verticalizado, positivo com Deus e horizontalizado, positivo com o outro, é de fundamental importância aos olhos do Pai. Deixa eu mostrar para você como é que os discípulos de Jesus percebiam isso. Abra comigo sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Como é que eles entenderam esse capítulo do Sermão da Montanha? 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. E versículo 3. Primeiro Pedro 3, desculpe-me, versículo 7. Uma palavra aos maridos. Maridos, não é que eu quero dirigir-me aos maridos, eu quero apenas mostrar para vocês como o relacionamento interfere na nossa vida espiritual, na nossa relação com Deus. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para quê? Para que não se interrompam o quê? É ou não é aquilo que Jesus ensinou? Você vai vir me cultuar, você vai vir me buscar, mas tem problemas relacionais sérios. Você tem problemas familiares sérios. Quantos pais têm problemas relacionais com seus filhos seríssimos? Quantos filhos têm problemas relacionais seríssimos com seus pais? Quantos irmãos não se falam? E nós chegamos na igreja imaginando que Deus conhece e sabe que eu estou certo. Você já viu alguém se ver errado? Em qualquer problema familiar, todo mundo está certo. Você ouve aquela parte, está certo, você ouve a parte B, também está certo. Eu só sei que há muita gente vivendo uma vida cristã pela metade, com orações interrompidas, sem acesso a Deus. Por conta do quê, pastor? Por conta dos seus relacionamentos. O Sermão da Montanha, antes que possa dizer a você que a sua casa pode ser edificada sobre a rocha, se nós olharmos todo o Sermão da Montanha e aplicá-lo à nossa vida pessoal. Primeiro, não entendendo que nós somos os fortões, os poderosos, que temos sempre a razão. Olha, eu sou o sujeito mais fácil de você enganar. Se você olhar para mim e dizer, pastor, eu amo muito o senhor, eu vou acreditar. Eu não trago nenhuma suspeita maligna no meu coração a respeito de ninguém. Aí, de vez em quando, tem lá os meus diáconos, né? E a minha liderança lá que me cerca, me diz assim, mas pastor, o senhor não está vendo que esse sujeito? Eu falei, não. O que diz a Bíblia? Diz que o amor não suspeita mal. O amor não traz no seu coração uma suspeita maligna. Se ele está dizendo que me ama, eu vou acreditar que ele me ama. E se ele estiver com dupla intenção comigo, Deus vai me guardar no meio do caminho e vai me proteger de todo e qualquer mal. O que eu quero comunicar a vocês é que a história bíblica é uma história de conflitos. Esses conflitos têm na sua essência motivadora o pecado. Que só Jesus Cristo pode resolver o problema do pecado. Não é boa educação, não é bons modos. Eu, às vezes, vejo os pais acharem que tem que ensinar bons modos aos filhos, e tem que ensinar mesmo, como comer à mesa, conhecer aquelas palavras milagrosas, com licença, muito obrigado, e etc. Mas isso não tem poder redentor, não se contente com isso. Só se contente quando seu filho se arrepender de todo mal. Só se contente quando ele perceber que é pecador. Mas nem isso essa geração nos facilita. Por quê? Porque essa é uma geração onde o rapaz é um príncipe.
A moça é uma princesa. A mãe é a rainha do lar. E o pai é super-herói. Quem quer ser pecador? Ah, pastor, esse aqui é o meu príncipe. Que príncipe nada? Ele é uma cobrinha, ele é um pecador. Ele não é príncipe coisa nenhuma. Não é princesa coisa nenhuma. Ah, pastor, nós estamos celebrando hoje o domingo do dia da nossa rainha do lar. Rainha? Que coisa é essa? Para ela ser rainha, você tem que ser rei. E você está muito longe de ser rei. O único rei na Bíblia é Jesus. Você é um grande pecador. Eu me lembro, o pastor Glênio, ele foi ver a netinha dele, que nasceu no hospital, e estava lá olhando na janela do berçário. E sabe como é, né? Vem uma família, e a moça, a senhora que veio também ver a netinha dela, perguntou, qual é o anjinho do Senhor? Ele disse, anjinho? O meu é aquela cobrinha enrolada ali, ó. Aquela cobrinha enrolada ali, aquele que é o meu netinho, a minha netinha. Então, nós vivemos numa época em que nem mesmo o rótulo de pecador é bem-vindo. Quando a gente fala que é pecador, é um problema. As pessoas se sentem ofendidas quando elas são lembradas de que são pecadoras. Se sentem ofendidas. Mas os meus meninos cresceram e eu dizendo para eles, vocês são pecadores. Eu dizia para eles, aqui na minha casa, vocês podem tudo. Seus colegas da escola vão invejar vocês vão dizer que lá na casa do pai de vocês podem tudo, vocês não podem só duas coisas. Vocês não podem mentir, porque a Bíblia Sagrada diz que mentiroso é filho do diabo, e eu não quero um filho do diabo crescendo debaixo do meu teto. Mentir, não vão mentir jamais. Se mentir, ai meu Deus, você já sabe, né, o que acontece se mentir. E a segunda é se eu der uma ordem e vocês me desobedecerem. Agora, brincar, correr, pular, tudo bem, porque vocês são pecadores. Num belo dia, na noite da salvação deles, ele, com aproximadamente 7 anos de idade, e ela com 4 anos de idade. Era uma noite de grande chuva, tempestade caindo, muita água. Nós não tínhamos TV por opção, porque entendíamos, tanto eu quanto a Lourdes, que a TV iria nos roubar o tempo de formação cristã dos meninos. Então, naquele dia, nós estávamos contando para eles a história da cruz, falando de Jesus, falando da razão pela qual Jesus morreu. Então, não subestime o entendimento de uma criança e não subestime o que o Espírito Santo pode fazer, abrindo o coração de um menino, de uma menina. Naquela noite, quando eles viam as figuras, que a gente contava as histórias, não é? Como no passado a gente fazia na escola bíblica dominical, usava o flanelógrafo, usava uma série de artifícios audiovisuais, daqueles mais rudimentares possíveis. E quando eles viram a cruz, os dois caíram de joelhos, confessando seus pecados infantis. Pai, me perdoa por ter desobedecido meu pai, por ter desobedecido a minha mãe. Eles tinham pecados para confessar. Eles tinham pecados para dizer a Deus. Eles tinham pecados para falar com Deus. Nosso lar precisa ter esse ambiente de confissão, de encontro com Cristo e de arrependimento de pecados. Mas a nossa casa só terá esse ambiente se nós ousarmos em lembrar-lhes e em lembrar a nós próprios de que nós somos pecadores e precisamos desesperadamente de um Redentor. Isso não é uma necessidade exclusiva e pessoal, é a necessidade de todos. Todos precisam de Cristo, todos precisam de Jesus, todos precisam olhar para a cruz para serem curados
dessas enfermidades terríveis causadas pelo pecado. Assim, meus irmãos, essa primeira palestra só foca a lembrança de que nós somos pecadores, nossos problemas familiares são gerados pelo pecado, e não obstante a gente entender que a psicologia é uma boa ferramenta, que a educação e todos os elementos de orientação pedagógica também nos ajudam muito, mas eles não têm efeito redentor, porque a única coisa que nos redime, que nos liberta da condição de escravos do pecado, é o Senhor Jesus. Amém, meu querido? Vamos orar. Nosso amado Deus e Pai, eu não sei quanto pecado já tem deformado meus irmãos, quanto pecado já tem, ó Deus e Pai, trazido aos meus irmãos tantas consequências ruins no plano dos seus relacionamentos. Ó Deus, eu não sei também quanto pecado vem, ó Deus, mexendo no relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, mas de uma coisa eu estou certa: o Senhor, o nosso Redentor, vive, o nosso Redentor está entre nós, e o Senhor pode purificar as nossas almas, o Senhor pode entrar na vida de pessoas, entrar na vida de famílias, entrar na vida de jovens, entrar, meu Deus e meu Pai, na vida de pais e de mães, e libertá-los desta condição maligna que o pecado impõe. Ó Deus, antes que nós venhamos te cultuar, nós queremos deixar aqui a nossa oferta e voltar os olhos para os nossos relacionamentos. Senhor Deus, sonda o nosso coração nesta noite. Se há em nós algum caminho mau, algum relacionamento mal construído, algum desafeto que nós deixamos para trás ao longo da nossa vida, pode ser no âmbito da família, pode ser no âmbito, ó Deus e Pai, da família de fé, pode ser, ó Deus e Pai, em toda e qualquer circunstância social, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos ajude a perdoar, que o Senhor nos ajude a voltar atrás, que o Senhor nos ajude, ó Deus e Pai, a olhar com amor para aquele ofensor, ou para aquela situação que nos impõe, ó Deus e Pai, este estado de separação de Ti, porque o Senhor diz para deixar ali a oferta, voltarmos, ó Deus, resolvermos o problema relacional e depois voltar e apresentar a oferta ao Senhor. Limpa o nosso coração, ó Deus e Pai, de todas de toda a necessidade de estar certo, porque o reino de Deus é dos fracos. O reino de Deus não é daquele que endurece o jogo. O reino de Deus é daqueles, ó Deus e Pai, cujo coração é manso. Ó Deus, cujo espírito é suave, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, cuja pureza faz parte dele. Então, Senhor, nos purifique desses males, ó Senhor, meu Deus, e nos ajude a construir uma família segundo o seu coração, em nome de Jesus. Amém.